Todos já acharam? Segundo Reis, capítulo 4. Vamos lá? Vamos pedir a Deus, Pai querido, amado, santo. Ó Deus, pedimos ao Senhor direção. Ó Deus, pedimos ao Senhor a manifestação do Teu poder em nossas vidas. Que o Senhor fale e revele para nós a Sua palavra. Que o Espírito Santo, meu Deus, me tenha eu como ponto de contato para falar ao Teu povo, para trazer a mensagem do Senhor ao povo, meu Deus. Que o Senhor me use grandemente, use meus lábios, eis aqui a minha vida, para ser um instrumento em Tuas mãos, para ser um ponto de contato de uma palavra edificada ao coração de cada um do Teu povo. Me usa da Sua forma e da Sua maneira e do jeito que o Senhor quer. Eis-me aqui para ser Seu instrumento, para ser o Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Diz: certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem o que, irmão? Nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa e feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame um azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. E a mulher foi embora, e dali fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Este lhe passava as vasilhas e elas enchia. Quando todas as estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele lhe respondeu: não há vasilha nenhuma. O azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, vende o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos viva do que, irmão? Do que sobrar. Então veja, irmão, vamos entender aqui. Primeira coisa, aquela mulher, ela perdeu o que, irmão? O marido. E perdendo o marido, quem é que ela perdeu? Ela perdeu o profeta de casa. Ela perdeu o provedor. Ela perdeu o que, irmão? Perdeu também o protetor da família. E o que é também que ela perdeu? Ela também perdeu o conselheiro da família. E aquela mulher agora, ela está sem nenhuma provisão. E o problema dela chegou. Qual o problema? Os credores. A dívida que o marido dela fez, cresceu. E aí o que acontece, irmão? E aí nessa situação, ela não entra em desespero. A primeira coisa que ela faz, irmão, é ela buscar uma provisão em quem? Em Deus. E quem é que essa mulher procura? E eu estava dando título para essa palavra, é o seguinte: em meio às crises, há um milagre em nossa casa. E veja que às vezes, há muitas pessoas que quando perde alguma coisa, ela também fica o que, irmão? Perdida. Algumas pessoas, e nós nunca estamos prontos para o que, irmão? Para perder. E essa mulher, ela não perdeu algo, ela não perdeu um celular, ela não perdeu uma casa, ela não perdeu uma motivação. O que essa mulher perdeu foi o que, irmão? Ela perdeu uma pessoa. E essa pessoa era o provedor. Essa pessoa era o que, irmão? O alicerce daquela casa. Ele era o homem que trazia a provisão para aquela casa. Ele era o homem que guardava aquela família. Ele era o protetor daquela família. Ele era também o que, irmão? O homem que trazia o que, irmão? A sua finança para dentro da casa. Mas ele agora está morto. E quando ele morre, irmão, essa mulher, ela não faz como muitas fazem. E tem pessoas que quando se perde alguma coisa, ela também se perde o que, irmão? Na vida. Há quantas pessoas que nós conhecemos que às vezes perdeu alguém e ela entrou em um desespero. Algumas entram, o que, irmão? Em uma depressão.
Algumas, irmão, vai se acolher, vai se refugiar dentro de um quarto, fica lá chorando, fica lá se lamentando. E tem pessoas que se trancam num quarto para sair, dá o que, irmão? Dá até trabalho. Ela não tem força para se levantar. E nós vamos aprender com essa mulher uma grande atitude que ela toma. Ela não recorre aos médicos, ela não recorre aos remédios, ela não recorre, irmão, a tomar remédios sempre para estar acalmando a sua crise. O que é que ela faz? Ela olha aquele problema e os credores estão à porta dela para levar quem preso? Os dois filhos dela. E a Bíblia diz, irmão, bem claro, lá Salmo 137 ou 127, herança é do Senhor, é o que, irmão? Herança é do Senhor, os filhos. Veja que quando nós entendemos que nosso filho é herança do Senhor, o que é que nós temos que fazer com nossos filhos? Ter um bom trato, ter com ele uma boa amizade, ter com ele um diálogo, cuidar dele. A gente sabe, irmão, e a pior coisa é quando isso acontece e a mãe não percebe que está perdendo o que, irmão? Que está perdendo o filho. Essa mulher, ela percebeu. Ela viu que os credores estão levando o filho para onde, irmão? Para onde? Para ser escravo. E assim é o mundo aí fora. O mundo está querendo levar as pessoas para ser o que dele? Escravo dele. Nós vemos jovem aí no mundo sendo escravo. Vemos jovem com cada danças sexuais aí, cada danças que só Jesus tem misericórdia. Nós vemos os jovens, irmão, perdido, desorientado. Por quê? O diabo, ele quer tirar o jovem de dentro da igreja e quer levar ele para o quê? Para ser o que, irmão? Escravo. E a mãe sabia que ela perdendo aquele filho para aqueles credores, eles iam fazer dele o que, irmão? O seu escravo. Veja que quando Sadraque, Mesaque e Abednego entra lá, Misael, Azael e Azarias, se eu não me engano, os homens trocaram o nome deles e colocaram o nome o quê? Babilônicos. E é isso que o mundo ele faz. E aquela mãe está disposta a não perder seus filhos para quem, irmão? Para os credores. Qual é a atitude que ela vai tomar? A dívida vem, o problema aparece para ela. E eu estou falando, e eu falei de manhã o seguinte, que quando nós sabemos que os problemas aparecem, nós temos que o que, irmão? Que buscar um refúgio. E aonde está o nosso refúgio? Somente em que, irmão? Somente em Deus. E é isso que essa mulher vai fazer. Ela vai buscar, ela vai até Eliseu. E quando ele chega lá, ela diz para eles: meu senhor, seu servo. O que é que ela está dizendo? Ela podia reclamar, ela podia reivindicar alguma coisa. Que ela fala: o meu marido era o quê? Servo do Deus, do seu Deus. Ela poderia chegar e falar para ele: olha, reivindicar, reclamar. Algumas pessoas às vezes falam assim: eu estou na igreja, mas minha vida não muda. Eu estou na igreja, não adianta nada. Meu irmão, para você sentir algo que a igreja tem para você, é você se dedicar para o evangelho. Se você não se dedicar para o evangelho, não se empenhar para o evangelho, você não descobre o que o evangelho tem para você. E aquela mulher, ela faz uma coisa boa. O que é que ela faz? Ela vai até o homem de Deus. E quando ela chega lá, ela diz bem claro: o meu marido. Ela não reivindica, ela não cobra do homem de Deus, ela não vai lá chorando, ela não vai lá ameaçando ele, ela não vai lá dizendo: cadê? Meu marido é servo de Deus, por que esse problema está vindo sobre mim? Por que minha vida está assim? E muitos às vezes falam: estou na igreja, mas não estou vendo o quê? Nada. E eu sempre falo, irmão, quando eu entrei na igreja, eu percebi que a casa de Deus era para eu buscar a Deus. A casa de Deus, irmão, é um lugar que você vem para se fortalecer. A casa de Deus é um lugar que você vem para ouvir uma palavra. A casa de Deus é um lugar que você vem buscar ânimo quando você está o quê, irmão? Desanimado. A casa de Deus é para você se fortalecer quando você está o quê? Fraco. É a casa de Deus. E essa mulher, ela vai. E eu me lembro que quando a mulher de Jó, o Jó, ele perde os filhos, 10 filhos, vai perdendo tudo. A mulher de Jó chega para ele e fala o quê? Jó, larga a Deus e o quê? Abençoa Deus e morre. É claro que na Bíblia tem amaldiçoa. Ninguém pode amaldiçoar Deus. A palavra ali no hebraico não é amaldiçoa, é abençoa Deus e morre. E ela fala isso, mas Jó fala bem claro. E nós entendemos a mulher de Jó. Por quê? A casa de Jó
e a mulher de Jó viu o marido dela ficar o que, irmão? Leproso. Um homem que começou a ter câncer de pele. Depois ela viu também o homem perder, ela também perder 10 filhos. Agora imagine, irmão, essa mulher, ele era o mais rico do Oriente. Agora esse homem está o mais pobre, está se coçando com um caco de telhas, e ele agora também está o que, irmão? Perdendo os filhos. E veja que aquela mulher, ela é uma mulher sofredora, porque ela viu 10 caixões sair da casa dela. Os 10 filhos dela estão mortos. É claro que ninguém vai aguentar uma situação dessa. E essa mulher, ela chora, ela fica lá debilitada. Mas Jó diz bem claro, ele diz: o meu Redentor o quê? Vive. O meu Redentor vive. E nós temos que crer que o nosso Deus, ele o que, irmão? Ele vive. O nosso Deus, ele vive. Amém, igreja? Ele vive. E veja que ele fala bem claro: eu sei que o meu Redentor se levantará. Então nós temos que acreditar que em meio à crise, que em meio à situação, Deus está no controle. Ele vai estar no controle da nossa vida. E como é que ele vai estar no controle, pastor? Aí vem o versículo 2, olha o que ele diz. O que Eliseu pergunta para ela. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: esta tua serva não tem o quê? Nada em casa, a não ser um jarro de quê, irmão? De azeite. Veja, ela está dizendo: eu não tenho nada, porque para a dívida que ela tem, a dívida que ela está passando, e o marido dela, aqui eu posso dizer a você que é Obadias, lá em 1 de Reis, capítulo 18, diz que Obadias, ele fazia a obra de quem? Fazia a obra de Deus. A Bíblia diz que Obadias, ele guardava de 50 em 50 profetas para Jezabel e Acabe não matar. E aí ele se endividou, porque ele alimentava esses profetas com pão e o que, irmão? E água. A dívida chegou. Mas essa mulher está dizendo bem claro: o que é que você tem? Ela disse: em casa eu não tenho o quê? Nada, a não ser um pouco de quê? De azeite. Veja que ela está dizendo o seguinte: meu Senhor, para a dívida que eu tenho, para o problema que eu estou passando, o que eu tenho em casa não me dá condições de eu pagar as minhas dívidas. O que tem na minha mão, o que está sobre mim, não tem como eu pagar essa dívida que eu estou o quê? Que eu estou devendo. Amém? Ei, tem gente aí? Tem, não tem? Eu não tenho o que, irmão? Eu não tenho como pagar. Eu não tenho como sondar essa dívida. Então, o que é que Eliseu diz para ela? A primeira coisa que Eliseu vai falar para ela é dizer: vai para casa. E veja que o milagre dela não vai acontecer por uma pessoa, não vai acontecer buscando uma pessoa, não vai acontecer buscando uma solução, uma saída em uma pessoa. O milagre vai acontecer na casa dela. Onde é que o milagre acontece? Na sua casa. Se o milagre não acontecer na sua casa, eu vou dizer a você: você precisa viver esse milagre. Porque muitos ainda não têm um encontro, não têm uma ênfase. Tem muitos que está desanimando, porque o milagre ainda não foi feito aonde? Na casa. O milagre precisa ser feito na casa. E ela diz: tua serva não tem nada, ela só tem um pouquinho de quê? De azeite. Veja que ela está dizendo, e ele diz: vá para casa. Olha o que ele vai dizer para ela. No 3. Então Eliseu disse: vá, peça o que, irmão? Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa e feche o que, irmão? A porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame um azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que for ficando o que, irmão? Cheia. Então veja, para onde aquela mulher voltou? Ela não voltou para a casa de um vizinho, ela não foi num banco pedir emprestado, ela não foi recorrer a um juiz, ela não foi recorrer a um homem que poderia sondar aquela situação, ela não foi na mão de um agiota, ela não foi buscar um agiota, uma pessoa para tomar o dinheiro emprestado, ela foi ao homem de Deus, e o homem de Deus falou para ela: volta para a sua casa. Você quer mudança? Primeiro na sua casa.
Se não acontecer mudança na sua casa, não acontece na sua vida. A primeira coisa é mudança na casa, mudança de costumes, mudança de atitudes, mudança de vocabulário. Você tem que ter uma ênfase com Deus, um encontro com Deus. Você tem que ter uma harmonia com Deus, tem que ter uma intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade, nós nos enchemos de Deus. E quem está vazio também nós vamos encher de Deus. Por quê? O milagre vai acontecer na nossa casa. E para onde é que ela volta? O profeta não manda ela buscar fulano, ciclano e beltano. O profeta diz: volte para sua casa. O que é que você tem? Eu tenho uma botija, uma pequena botija de quê, irmão? De azeite. Mas veja que o pouco que ela tem, ela vai encher alguém. O pouco que você tem, você transborda na vida dos outros. O que é que ela tem ainda? Ela tem um pouquinho. Então quem tem um pouco de esperança, quem tem um pouco de fé, quem tem um pouco de confiança, quem tem um pouco de certeza, quem tem um pouco de amor, quem tem um pouco de união e comunhão com Deus, enche e resolve o problema de outras pessoas. Eu quero dizer a você que mesmo eu às vezes, quando eu estou fraco, quando eu estou desanimado, mas ainda eu oro. Porque nem toda hora nós estamos o que, irmão? Apto para orar. Nem toda hora nós estamos aptos para pensar somente em quem? Nas coisas de Deus. Tem hora que nós somos atacados pelo inimigo. E aí a Bíblia diz: se sujeite a Deus e resiste a quem? Ao diabo, e ele fugirá de quem? De vós. É por isso que quando a mulher de Jó fala para Jó: Jó, abandona Deus e morre. Jó diz: mulher, tu fala como a louca, mas eu sei que o meu Redentor o quê? Que o meu Redentor? Eu sei que o meu Redentor vive, e logo ele se levantará em meu favor. E ele se levanta. Meu irmão, Deus está no controle da sua vida. E para ele estar no controle, eu tenho que estar o que, irmão? Ainda com um pouquinho de azeite na minha vida. E olha o que ele vai falar. Eu li, vamos lá agora para o 4, no 5. No 4 ele diz: entra e fecha o quê? Olha o que ele falou no 4, versículo 4. Depois entre em casa e feche no que, irmão? A porta atrás de quem? Atrás de você. Primeira coisa, irmão, você tem que fechar a porta. Porque porta aberta, qualquer um que, irmão? Qualquer um entra. Eu pergunto: quem está entrando na porta do seu coração? Quem está entrando? Porque se você não fechar a porta, entra também os desejos do mundo, a vontade do mundo vai entrando. Se você não souber fechar a porta para as coisas do mundo, o mundo vai habitar no seu coração. E ele vai fazer morada. Então ele disse: vai e fecha o quê? A porta. Para milagre acontecer, porta tem que estar o quê? Fechada. Para acontecer um milagre na sua vida, na sua casa, a porta tem que estar o quê, irmão? Fechada. Mas Jesus disse: eis que estou o quê? A porta e o quê? E bato. Para ele nós temos que o quê? Que abrir. Abra para Jesus e feche para as coisas do quê? Do mundo. Mantenha a porta aberta para Jesus. E Eliseu falou para ela: feche a porta. E aí ela fecha a porta. E aí no 5 ele diz: e a mulher foi embora. E dali fechou o que, irmão? A porta atrás de quem? De si e dos seus filhos. Versículo 5 eu estou. Este lhe passava o que, irmão? As vasilhas. E ela o que, irmão? As enchia. Então agora aquele azeite está resolvendo o que, irmão? O que ela tem em casa está trazendo para ela o que? Solução. Dentro da sua casa tem solução. Dentro da sua casa tem milagre. Dentro da sua casa tem resposta. Dentro da sua casa tem saída. Dentro da sua casa você pode resolver os problemas. E nós, quando nós estamos na nossa casa está habitada. E a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16, ou é o 18, ele diz bem claro, que nós somos o templo do Espírito, somos o templo do Espírito Santo. A nossa vida, o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Paulo disse: não saber vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Como é que nós estamos tratando o nosso corpo, a nossa vida?
Então veja que agora ela fecha a porta. As vasilhas vazias chegaram para ela. E eu pergunto, irmão, qual a sua comunicação? Se você não tem uma boa comunicação com os irmãos da igreja, aqueles irmãos não vão poder te ajudar. Se você não tem um bom diálogo, se você é aquela pessoa que às vezes o culto termina, você sai que nem um foguete correndo, e não tem um diálogo, não conversa, não tem um diálogo com os irmãos. Paulo disse bem claro, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam o quê? Em união. E se nós não se unirmos ao povo de Deus, nós vamos nos unir lá fora. Nós vamos ter união lá fora, e é isso que o mundo quer. O mundo quer que você veja que aquela igreja não tem uma comunhão para com você. E você busca comunhão aonde? Lá fora. Então é isso que o inimigo quer. Então veja que aquela mulher, ela está olhando o seguinte. Veja o que é que ela observa. Ela agora está fechando a porta. Fechou a porta. E ela está falando para os filhos dela: me traz o que, irmão? Vasilhas vazia. Veja que o milagre aqui agora não está só voltado para ela, está nela e está nos filhos que está com quem? Com ela. O milagre não está acontecendo de fora para dentro, está acontecendo de dentro para fora. O milagre na sua vida não acontece de fora para dentro, acontece de dentro para fora. É dentro de você que acontece. É na sua vida que o milagre acontece. E aqui nós podemos observar que na nossa casa tem resposta para o seu problema. Não saia ali buscando resposta nenhuma, buscando resposta em outro. Vá a Deus, busca a Deus. O único lugar que você tem para resolver esse problema que você está enfrentando, essa crise, essa situação, é diante da presença do Senhor. É na presença dEle. Na presença dele você resolve os seus problemas. O único lugar que ela tem é uma comunhão com Deus. E ela vai, o homem de Deus instrui ela, conduz ela. E ela está obedecendo aquilo que o homem de Deus está mandando o quê? Ela fazer. E ela faz. E o que é que diz o versículo 6? E quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas, o que, irmão? Nenhuma. E o azeite parou. O que eu quero dizer a você, o azeite o quê? Parou. O azeite não acabou. Porque enquanto você está com Deus, nada para na sua vida. O desejo de você buscar, o desejo de você estar na casa do Senhor. Por isso que Davi disse: eu me alegro quando eu digo que eu vou na casa de quem? Do Senhor. E quando Davi ia à casa do Senhor, Davi não ia olhar quem estava lá, Davi ia olhar o Deus que ele ia buscar. E é isso que nós temos que colocar em nosso coração. Quem nós vemos buscar? Quando eu venho para a igreja, eu não venho buscar ninguém, eu venho buscar Cristo. Quando eu venho para a igreja, eu não preciso que a igreja esteja entupida de gente. Eu preciso que a igreja tenha o que, irmão? Cheia de Deus. Cheia dele. E é me enchendo dele que eu encho outras pessoas. É cheio dele que eu vou encher quem está vazio. Então aquela mulher, ela agora está descobrindo que o problema que ela está enfrentando, que o problema que ela está passando, ela pode resolver aquele problema dentro da casa dela. Dentro da casa dela. Você pode resolver o seu problema dentro da sua casa. Como eu resolvo isso? Buscando. Como eu resolvo isso? Orando. Como eu resolvo isso? Confiando. Veja que ela tinha, como eu lhe falei, ela tinha tudo para o que, irmão? Para chorar. Ela tinha tudo para o que, irmão? Reclamar. O marido perdeu. Os credores estão na porta dela. Mas ela está confiando em quem? Em Deus. A confiança dessa mulher está em quem? Em Deus. E quando Jó também falou e disse: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Eu quero dizer a você que o Deus que nós servimos é o Deus que Jó serviu. O Deus que nós servimos, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem e será eternamente.
Eu quero dizer a você que não há nada impossível na sua vida que Deus não possa fazer. E a Bíblia diz: tudo é possível para aquele que o quê? Que crê. E se creres, verás a glória de quem? De Deus. E aí ele fala: e o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá e vende o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos viva do que, irmão? Do que sobrar. A primeira coisa que nós aprendemos também aqui, a terceira coisa que nós aprendemos, é que quando você está buscando a Deus, a fonte não para de jorrar. A Bíblia diz que ela foi derramando o azeite, foi derramando, e a Bíblia nos mostra que o azeite parou. Por que ele parou? Porque parou de ter o quê? Vasilhas vazias. Enquanto sua vida está vazia, Deus está enchendo. Enquanto sua vida está vazia, Deus quer encher. Vazia de quê, pastor? Vazia das coisas que quer te tirar da presença da casa de Deus. Vazia das coisas do mundo. Por isso que a Bíblia diz: aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está nesse. O amor já saiu. Então nós temos que aprender e ter convicção e certeza que o azeite parou. Ela falou bem claro: me traga mais o quê? Me traga o quê? Me traga mais vasilhas vazias. E ela disse, o filho dela falou: não tem mais. Eu quero dizer a você que aquele problema não foi só a mãe que estava resolvendo. Houve uma comunhão naquela casa. Houve agora uma junção dos seus filhos com quem? Com sua mãe. E tem que haver uma junção entre a família e seus filhos. Tem que ter uma junção entre a mãe e o seu filho, entre os pais e os filhos, porque essa junção vai trazer mudança em uma casa, vai trazer transformação, vai trazer vitória, vai trazer bênção. E agora ela não está trabalhando sozinho, ela agora está se unindo com o filho dela para mudar aquela situação. Aonde? Fora ou dentro de casa? Dentro de casa. Eu pergunto: em quem você está confiando os seus problemas? Só Ele pode mudar essa sua situação. E aonde Ele vai mudar? Dentro de você. Dentro de você. O azeite parou. A Bíblia não diz que o azeite acabou. Fala que o azeite parou. Por que parou? Porque as vasilhas, o que, irmão? Acabaram. Mas só parou porque as vasilhas estavam todas o quê? Cheia. Eu quero dizer a você que a fonte de Deus, ela é igual a um minador. Cada vez mais você busca, cada vez mais Ele vai te enchendo. Cada vez mais você busca, Ele vai transbordando na sua vida. A presença de Deus, por isso que Ele falou bem claro: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Ele fala: chegai-vos a mim que eu me chegarei a você. Eu digo a você, irmão, que eu sempre estou procurando buscar a Deus e sempre está cheio de Deus. Porque quando o mundo quer me encher de alguma coisa, eu busco Deus e Deus preenche aquele vazio que está em mim. Deus quer preencher esse vazio em você. É onde é que mudou a situação dela? Foi mudada aonde? A mudança veio aonde? A mudança aconteceu aonde? Na casa dela. É na sua casa que tem mudança. Veja o que é que está fora da junção e comece a trazer a existência a isso. Então aquela mulher, aprendemos com ela que aquela mulher não se desesperou. Ela não perdeu, ela não buscou os remédios, ela não ficou 3 dias presa em um quarto, trancada lá com depressão, depressiva, desanimada. Não, essa mulher foi buscar em quem? Em Deus. Ela foi buscar em Deus. E quando ela busca em Deus, o profeta fala: volte para a sua casa. O profeta diz: volte para a sua casa. Volte para casa. Ele não falou: vá ali, vá no banco, vá em tal lugar, procure um rei, procure um senador, procure um prefeito, um presidente. Não, minha vida está assim por causa de fulano, minha vida está assim por causa de ciclano. Epa, eu quero dizer a você que quem controla a tua vida diante de Deus é Deus. E eu quero dizer a você que se você se tornar para Deus, Deus lhe dá direção. E eu vou dizer a você uma coisa: o que Deus, de Deus, não para nada. Deus é uma água jorrante. Ele é um minador que sempre tem para nós o quê? Vitórias.
tem bênção, tem paz, tem alegria, tem saúde. Buscando a Deus, nada lhe faltará. Amém? Diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Ele, irmãos.